O Brasil agora enfrenta tarifas significativas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e de outros com censura, repressão, instrumentalização, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos nos Estados Unidos. Taxaram injustamente nosso país, mas agora, por causa das nossas tarifas, estamos revidando e estamos revidando com força. Como presidente, sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos, então lamento muito dizer isso, mas o Brasil está indo mal e continuará indo mal. E eu olho para essas armas. São tão poderosas que simplesmente não podemos jamais usá-las. Se algum dia as usarmos, o mundo literalmente pode chegar ao fim. Não haveria Nações Unidas para se falar a respeito. Não haveria absolutamente nada. Eles são os inimigos de toda a humanidade. Por essa razão, começamos recentemente a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir os terroristas venezuelanos e as redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro. O maior patrocinador mundial do terrorismo nunca pode ser autorizado a possuir a arma mais perigosa. As recompensas seriam grandes demais para os terroristas do Hamas por suas atrocidades. Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis, incluindo o dia 7 de outubro, mesmo enquanto eles se recusam a libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo. Caso a Rússia não esteja pronta para fazer um acordo para acabar com a guerra, então os Estados Unidos estão totalmente preparados para impor uma rodada muito forte de tarifas poderosas que, acredito, acabariam com o derramamento de sangue muito rapidamente. Muito obrigado. Agradeço muito. E não me importo de fazer este discurso sem um teleprompter, porque o teleprompter não está funcionando. Ainda assim, fico muito feliz de estar aqui com vocês e assim você fala mais com o coração. Só posso dizer que quem está operando este teleprompter está com grandes problemas. Olá, senhora primeira-dama. Muito obrigado por estar aqui. Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral, Primeira-Dama dos Estados Unidos, distintos delegados, embaixadores e líderes mundiais, já se passaram 6 anos desde a última vez que estive neste grande salão e me dirigi a um mundo que era próspero e estava em paz no meu primeiro mandato. Desde aquele dia, as armas da guerra destruíram a paz que construí em 2 continentes. Uma era de calma e estabilidade deu lugar a uma das grandes crises do nosso tempo. E aqui nos Estados Unidos, 4 anos de fraqueza, ilegalidade e radicalismo sob a última administração entregaram nossa nação a uma sucessão de desastres. Há 1 ano, nosso país estava em sérios apuros. Mas hoje, apenas 8 meses após o início do meu governo, somos o país mais promissor do mundo. E não há nenhum outro país sequer próximo. A América é abençoada com a economia mais forte, as fronteiras mais seguras, o exército mais poderoso, as amizades mais sólidas e o espírito mais forte de qualquer nação sobre a face da terra. Esta é de fato a era de ouro da América. Estamos revertendo rapidamente a calamidade econômica que herdamos da administração anterior, incluindo aumentos de preços arrasadores e uma inflação recorde, uma inflação como nunca tivemos antes. Sob a minha liderança, os custos de energia caíram, os preços da gasolina diminuíram e os preços dos alimentos baixaram. As taxas de hipoteca caíram e a inflação foi derrotada. A única coisa que subiu foi o mercado de ações, que acabou de atingir um recorde histórico. Na verdade, ele bateu o recorde 48 vezes no último curto período de tempo. O crescimento está disparando, a indústria está em plena expansão, o mercado de ações, como eu disse, está indo melhor do que nunca.
e todos vocês nesta sala se beneficiam disso. Quase todo mundo, e o mais importante, os salários dos trabalhadores estão aumentando no ritmo mais rápido em mais de 60 anos. E é disso que se trata, não é mesmo? Em 4 anos do presidente Biden, tivemos menos de $1 trilhão em novos investimentos nos Estados Unidos. Em apenas 8 meses, desde que assumiu o cargo, já garantimos compromissos e dinheiro já pago. Por $17 trilhões, pense nisso, 4 anos, menos de $1 trilhão, 8 meses, muito mais de 17 trilhões estão sendo investidos nos Estados Unidos. E agora está chegando de todas as partes do mundo. Implementamos os maiores cortes de impostos da história americana e os maiores cortes de regulamentação da história americana, tornando este país, mais uma vez, o melhor do mundo para se fazer negócios. E muitos dos presentes nesta sala estão investindo na América, e acabou sendo um investimento extremamente bom durante este período de 8 meses. No meu primeiro mandato, construí a maior economia da história do mundo. Tivemos a melhor economia de todos os tempos da história do mundo. Estou fazendo a mesma coisa novamente, mas desta vez, na verdade, é muito maior e ainda melhor. Os números superam em muito o meu primeiro mandato, que já havia batido recordes. Na nossa fronteira sul, conseguimos repelir com sucesso uma invasão colossal. E isso já faz 4 meses, e são 4 meses seguidos. O número de estrangeiros ilegais admitidos e entrando em nosso país tem sido 0. Difícil de acreditar, porque se olharmos para apenas um ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas entrando de todas as partes do mundo, vindas de prisões, de instituições psiquiátricas, traficantes de drogas. Eles vieram de todas as partes do mundo. Eles simplesmente invadiram o nosso país com a ridícula política de fronteiras abertas do governo Biden. Nossa mensagem é muito simples. Se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, vai para a cadeia, ou será mandado de volta para onde veio, ou talvez até mais longe do que isso. Você sabe o que isso significa? Quero agradecer ao país de El Salvador pelo trabalho bem-sucedido e profissional que fizeram ao receber e prender tantos criminosos que entraram em nosso país. E foi sob a administração anterior que o número se tornou recorde, e todos estão sendo retirados. Não temos escolha. E outros países também não têm escolha, porque outros países estão exatamente na mesma situação com a imigração. Isso está destruindo o seu país, e você precisa fazer algo a respeito. No cenário mundial, a América voltou a ser respeitada, como nunca foi respeitada antes. Se você pensar em 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás ou 1 ano atrás, éramos motivo de chacota no mundo todo. Na cúpula da OTAN em junho, praticamente todos os membros da OTAN se comprometeram formalmente, a meu pedido, a aumentar os gastos com defesa de 2% para 5% do PIB, tornando nossa aliança muito mais forte e poderosa do que jamais foi. Em maio, viajei ao Oriente Médio para visitar meus amigos e reconstruir nossas parcerias no Golfo. E esses valiosos relacionamentos com a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos e outros países estão agora, acredito, mais próximos do que nunca. Minha administração negociou um acordo comercial histórico após o outro, incluindo com o Reino Unido, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã, Indonésia, Filipinas, Malásia e muitos outros. Da mesma forma, em um período de apenas 7 meses, encerrei 7 guerras consideradas impossíveis de terminar. Diziam que eram impossíveis de acabar. Diziam que você nunca conseguiria resolvê-las. Algumas já duravam 31 anos, 2 delas, 31, pense nisso, 31 anos. Uma durou 36 anos. Uma durou 28 anos. Eu encerrei 7 guerras. Em todos os casos, elas estavam em fúria, com incontáveis milhares de pessoas sendo mortas.
Isso inclui Camboja e Tailândia, Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda, uma guerra cruel e violenta que foi, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, e Armênia e Azerbaijão. John, isso estava incluído. Todos eles. Nenhum presidente ou primeiro-ministro, e aliás nenhum outro país, jamais fez algo parecido com isso. Eu fiz isso em apenas 7 meses. Isso nunca aconteceu antes. Nunca houve nada parecido. Estou muito honrado por ter feito isso. É uma pena que eu tenha tido que fazer essas coisas em vez das Nações Unidas terem feito. E, infelizmente, em todos os casos, as Nações Unidas nem sequer tentaram ajudar em nenhum deles. Eu encerrei 7 guerras, tratei com os líderes de cada um desses países e nunca sequer recebi um telefonema das Nações Unidas oferecendo ajuda para finalizar o acordo. Tudo o que recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que, na subida, parou bem no meio. Se a primeira-dama não estivesse em ótima forma, ela teria caído, mas ela está em ótima forma. Nós dois estamos em boa forma. Nós dois ficamos de pé. E depois um teleprompter que não funcionava. Essas são as 2 coisas que recebi das Nações Unidas. Uma escada rolante ruim e um teleprompter ruim. Muito obrigado. E agora está funcionando. Acabou de ligar. Obrigado. Acho que devo simplesmente fazer do outro jeito. É mais fácil. Muito obrigado. Não pensei nisso na hora porque estava ocupado demais trabalhando para salvar milhões de vidas. Isso é salvar e pôr fim a essas guerras. Mas depois percebi que as Nações Unidas não estavam lá por nós. Eles não estavam lá. Só pensei nisso depois, não durante essas negociações que não foram fáceis. Sendo assim, qual é o propósito das Nações Unidas? A ONU tem um potencial tremendo. Sempre disse isso. Ela tem um potencial realmente tremendo, mas nem chega perto de corresponder a esse potencial. Na maior parte do tempo, pelo menos por enquanto, tudo o que parecem fazer é escrever uma carta com palavras muito fortes e depois nunca dar seguimento a essa carta. São palavras vazias e palavras vazias não resolvem guerras. A única coisa que resolve a guerra e as guerras é a ação. Agora, depois de acabar com todas essas guerras e também de ter negociado anteriormente os acordos de Abraão, que é algo muito importante pelo qual nosso país não recebeu nenhum reconhecimento, nunca recebeu crédito, todos dizem que eu deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz por cada uma dessas conquistas. Mas para mim, o verdadeiro prêmio serão os filhos e filhas que viverão para crescer, junto com as mães e pais, porque milhões de pessoas não estão mais sendo mortas em guerras intermináveis e inglórias. O que me importa não é ganhar prêmios, é salvar vidas. Salvamos milhões e milhões de vidas com as 7 guerras e temos outras em que estamos trabalhando e vocês sabem disso. Muitos anos atrás, um desenvolvedor imobiliário de muito sucesso em Nova York, conhecido como Donald J. Trump, eu fiz uma proposta para a renovação e reconstrução deste próprio complexo das Nações Unidas. Eu me lembro disso muito bem. Na época eu disse que faria por $500 milhões reconstruindo tudo. Ficaria lindo. Eu costumava dizer, vou dar a vocês pisos de mármore. Eles vão dar a vocês terraço. Eu vou dar o melhor de tudo para vocês. Vocês vão ter paredes de mogno. Eles vão dar a vocês plástico. Mas decidiram seguir por outro caminho que era muito mais caro na época e, na verdade, resultou em um produto muito inferior. E eu percebi que eles não sabiam o que estavam fazendo quando se tratava de construção e que os conceitos deles de edificação eram tão errados e o produto que eles estavam propondo construir era tão ruim e tão caro. Isso ia custar uma fortuna para eles. E eu disse, esperem só para ver os estouros de orçamento. Bem, eu acabei tendo razão. Eles tiveram enormes estouros de orçamento e gastaram entre 2 e 4 bilhões de dólares no prédio. E nem sequer conseguiram os pisos de mármore que eu havia prometido a eles.
Você anda sobre terra rasa, percebeu isso? Na minha opinião, sinceramente, olhando para o prédio e ficando preso na escada rolante, eles ainda não terminaram o trabalho. Eles ainda não terminaram. Isso foi há anos. O projeto era tão corrupto que o Congresso chegou a me chamar para testemunhar sobre o enorme desperdício de dinheiro, porque descobriram que não faziam ideia de quanto era, mas sabiam que estava entre 2 e 4 bilhões de dólares, em vez de 500 milhões com garantia. Mas eles não faziam ideia, e eu disse que custou muito mais do que 5 bilhões de dólares. Infelizmente, muitas coisas nas Nações Unidas estão acontecendo exatamente assim, mas em uma escala ainda muito maior, muito maior. É muito triste ver se a ONU conseguirá desempenhar um papel produtivo. Vim aqui hoje para oferecer a liderança e a amizade americana a qualquer nação desta Assembleia que esteja disposta a se juntar a nós na construção de um mundo mais seguro e próspero. E é um mundo com o qual ficaremos muito mais felizes. Um futuro dramaticamente melhor está ao nosso alcance. Mas para chegar lá, precisamos rejeitar as abordagens fracassadas do passado e trabalhar juntos para enfrentar algumas das maiores ameaças da história. Não existe hoje perigo mais grave para o nosso planeta do que as armas mais poderosas e destrutivas já criadas pelo homem, das quais os Estados Unidos, como vocês sabem, possuem muitas. Assim como fiz no meu primeiro mandato, tornei o combate a essas ameaças uma das minhas maiores prioridades, começando pela nação do Irã. Minha posição é muito simples. O maior patrocinador mundial do terrorismo nunca pode ser autorizado a possuir a arma mais perigosa. Por isso, logo após assumir o cargo, enviei ao chamado líder supremo uma carta com uma oferta generosa. Ofereci um compromisso de cooperação total em troca da suspensão do programa nuclear do Irã. A resposta do regime foi continuar com suas constantes ameaças aos seus vizinhos e aos interesses dos Emeninos em Iuá, em toda a região e a alguns grandes países que estão bem próximos. Hoje, muitos dos ex-comandantes militares do Irã, na verdade, posso dizer quase todos eles, não estão mais entre nós. Eles estão mortos. E há 3 meses, na Operação Martelo da Meia-Noite, 7 bombardeiros americanos B-2 lançaram bombas de 14.300 quilos cada uma sobre as principais instalações nucleares do Irã, destruindo totalmente tudo. Nenhum outro país na Terra poderia ter feito o que fizemos. Nenhum outro país tem o equipamento para fazer o que fizemos. Temos as maiores armas da Terra. Odiamos usá-las. Mas fizemos algo que por 22 anos as pessoas queriam fazer. Com a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã demolida, imediatamente intermediei o fim da guerra de 12 dias, como é chamada, entre Israel e Irã, com ambos os lados concordando em lutar. Não lutar mais. Como todos sabem, também tenho estado profundamente envolvido na busca por um cessar-fogo em Gaza. Temos que conseguir isso. Temos que fazer isso acontecer. Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente propostas razoáveis para fazer a paz. Não podemos esquecer o dia 7 de outubro, podemos? Agora, como se quisessem incentivar a continuação do conflito, alguns deste órgão estão buscando unilateralmente reconhecer um Estado palestino. As recompensas seriam grandes demais para os terroristas do Hamas por suas atrocidades. Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis, incluindo o dia 7 de outubro, mesmo enquanto eles se recusam a libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo. Em vez de dar ao Hamas e dar tanto, porque eles já tomaram tanto, isso poderia ter sido resolvido há muito tempo, mas em vez de ceder às exigências de resgate do Hamas, aqueles que querem a paz deveriam estar unidos com uma só mensagem: libertem os reféns agora. Libertem os reféns agora. Obrigado. Como temos que nos unir, e de fato vamos nos unir, temos que fazer isso acontecer,
Temos que parar a guerra em Gaza imediatamente, sem mais delongas. Temos que parar com toda essa violência e sofrimento. Temos que fazer isso. Temos que negociar. Temos que negociar a paz imediatamente. Temos que resgatar os reféns. Queremos todos os 20 de volta. Não queremos 2 e 4. Como vocês sabem, eu consegui, junto com Steve Witkoff e outros que nos ajudaram, Marco Rubio, conseguimos trazer a maioria de volta. Estivemos envolvidos em todos eles, mas eu sempre disse que os últimos 20 seriam os mais difíceis, e foi exatamente isso que aconteceu. Temos que trazê-los de volta agora. Não queremos trazer de volta 2, depois mais 2, depois 1, depois 3, e ficar nesse processo. Não queremos todos de volta, e queremos também, na verdade, os 38 corpos de volta. Esses pais vieram até mim e eles querem de volta, e querem de volta muito rápido e com muita urgência. Como se estivessem vivos, eles os querem. Eles os querem tanto quanto se seus filhos ou filhas estivessem vivos. Também tenho trabalhado incansavelmente para parar a matança na Ucrânia. Achei que das 7 guerras que parei, essa seria a mais fácil por causa do meu relacionamento com o presidente Putin, que sempre foi bom. Achei que essa seria a mais fácil, mas você sabe, em uma guerra, nunca se sabe o que vai acontecer. Sempre há muitas surpresas, tanto boas quanto ruins. Todos achavam que a Rússia venceria essa guerra em 3 dias. Mas não foi assim que aconteceu. Era para ter sido apenas um pequeno confronto rápido. Isso não está fazendo a Rússia parecer bem, está fazendo com que eles pareçam mal. Não importa o que aconteça daqui para frente, isso era algo que deveria ter levado alguns dias, certamente menos de uma semana. E eles estão lutando há 3 anos e meio e matando em todo lugar. Matando de 5.000 a 7.000 jovens soldados, principalmente soldados de ambos os lados, toda semana, de 5.000 a 7.000 jovens mortos, e alguns em cidades, em números bem menores, onde foguetes são lançados, onde drones são usados. Essa guerra nunca teria começado se eu fosse o presidente. Essa foi uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Isso mostra o que é liderança, o que uma má liderança pode fazer a um país. Veja o que aconteceu com os Estados Unidos e veja onde estamos agora em tão pouco tempo. A única questão agora é quantas vidas mais serão perdidas desnecessariamente dos 2 lados. China e Índia são os principais financiadores da guerra em andamento ao continuarem comprando petróleo russo. Mas de forma injustificável, nem mesmo os países da OTAN cortaram muito a energia russa. E produtos energéticos russos que, como você sabe, eu descobri há cerca de 2 semanas e não fiquei feliz. Pense nisso. Eles estão financiando a guerra contra eles mesmos. Quem diabos já ouviu falar de algo assim? Caso a Rússia não esteja pronta para fazer um acordo para acabar com a guerra, então os Estados Unidos estão totalmente preparados para impor uma rodada muito forte de tarifas poderosas que, acredito, acabariam com o derramamento de sangue muito rapidamente. Mas para que essas tarifas sejam eficazes, as nações europeias, todos vocês que estão reunidos aqui agora, teriam que se juntar a nós adotando exatamente as mesmas medidas. Quero dizer, vocês estão muito mais perto do mar, nós temos um oceano no meio. Vocês estão bem aí, e a Europa precisa agir. Eles não podem continuar o que estão fazendo. Estão comprando petróleo e gás da Rússia enquanto lutam contra a Rússia. Isso é constrangedor para eles, e foi muito constrangedor para eles quando eu descobri isso. Posso dizer que eles precisam cessar imediatamente todas as compras de energia da Rússia. Caso contrário, todos nós estamos perdendo muito tempo. Então, estou pronto para discutir isso. Vamos conversar sobre isso hoje com as nações europeias, todas reunidas aqui. Claro, eles estão empolgados em me ouvir falar sobre isso. Mas é assim que as coisas são. Gosto de falar o que penso e dizer a verdade. Enquanto buscamos reduzir a ameaça de armas perigosas hoje, também faço um apelo a todas as nações para que se unam a nós e acabem de uma vez por todas com o desenvolvimento de armas biológicas. E armas biológicas são terríveis.
E as nucleares são ainda piores. Incluímos as nucleares nisso. Queremos uma cessação do desenvolvimento de armas nucleares. Nós sabemos, e eu sei, e tenho a oportunidade de ver isso o tempo todo. Senhor, gostaria de ver? E eu olho para essas armas. São tão poderosas que simplesmente não podemos jamais usá-las. Se algum dia as usarmos, o mundo literalmente pode chegar ao fim. Não haveria Nações Unidas para se falar a respeito. Não haveria absolutamente nada. Há apenas alguns anos, experimentos irresponsáveis no exterior nos trouxeram uma pandemia global devastadora. No entanto, apesar dessa catástrofe mundial, muitos países continuam realizando pesquisas extremamente arriscadas com armas biológicas e patógenos artificiais. Isso é incrivelmente perigoso. Para evitar desastres potenciais, anuncio hoje que minha administração liderará um esforço internacional para fazer cumprir a Convenção sobre Armas Biológicas, que irá se reunir com os principais líderes mundiais, desenvolvendo um sistema de verificação por IA em que todos possam confiar. Com sorte, a ONU poderá desempenhar um papel construtivo, e esse também será um dos primeiros projetos sobre a IA. Vamos ver o quão boa ela é, porque muita gente está dizendo que pode ser uma das maiores invenções de todos os tempos, mas também pode ser perigosa, embora possa ser usada de forma extraordinária e para um grande bem. E isso seria um exemplo disso. Não só a ONU não está resolvendo os problemas que deveria. Muitas vezes, na verdade, ela está criando novos problemas para termos que resolver. O melhor exemplo é a principal questão política do nosso tempo, a crise da migração descontrolada. Está fora de controle. Seus países estão sendo arruinados. As Nações Unidas estão financiando um ataque aos países ocidentais e às suas fronteiras. Em 2024, a ONU destinou 372 milhões de dólares em assistência financeira para apoiar. Uma estimativa de 624 mil migrantes em viagem para os Estados Unidos. Pense nisso. A ONU está apoiando pessoas que estão entrando ilegalmente nos Estados Unidos e então temos que tirá-las de lá. A ONU também forneceu comida, o abrigo, o transporte e cartões de débito para imigrantes ilegais. Você acredita nisso? A caminho de se infiltrar em nossa fronteira sul. Milhões de pessoas passaram por aquela fronteira sul há apenas um ano. Milhões e milhões de pessoas estavam chegando, 25 milhões no total, ao longo dos 4 anos do governo incompetente de Biden. E agora paramos com isso, paramos totalmente. Na verdade, eles nem vêm mais porque sabem que não conseguem passar. Mas o que aconteceu é totalmente inaceitável. A ONU deve impedir invasões, não criá-las e nem financiá-las. Nos Estados Unidos, rejeitamos a ideia de que um grande número de pessoas de terras estrangeiras possa ser permitido viajar meio mundo, pisotear nossas fronteiras, violar nossa soberania, causar crimes sem controle e esgotar nossa rede de proteção social. Reafirmamos que a América pertence ao povo americano e incentivo todos os países a também tomarem uma posição em defesa de seus cidadãos. Vocês precisam fazer isso, porque eu vejo isso. Não vou citar nomes. Eu vejo isso e posso apontar cada um deles. Vocês estão destruindo seus países, eles estão sendo destruídos. A Europa está em sérios apuros. Eles foram invadidos por uma força de imigrantes ilegais como nunca se viu antes. Imigrantes ilegais estão invadindo a Europa e ninguém está fazendo nada para mudar isso, para tirá-los de lá. Isso não é sustentável. E porque escolhem ser politicamente corretos, simplesmente não estão fazendo absolutamente nada a respeito. E eu tenho que dizer, eu olho para Londres, onde vocês têm um prefeito terrível, terrível, terrível. E mudou tanto, e agora querem adotar a lei Sharia. Mas vocês estão em um país diferente. Vocês não podem fazer isso. Tanto a imigração quanto isso. Ideias suicidas sobre energia serão a morte da Europa Ocidental se algo não for feito imediatamente. Eles não podem.
Isso não pode ser sustentado. O que torna o mundo tão bonito é que cada país é único. Mas para que continue assim, toda nação soberana deve ter o direito de controlar suas próprias fronteiras. Vocês têm o direito de controlar suas fronteiras, assim como nós agora, e de limitar a quantidade de imigrantes entrando em seus países e sendo sustentados pelo povo daquela nação que estava lá e que construiu aquela nação específica na época. Eles colocaram seu sangue, suor, lágrimas e dinheiro naquele país e agora estão sendo arruinados. Nações orgulhosas devem ter permissão para proteger suas comunidades e evitar que suas sociedades sejam sobrecarregadas por pessoas que nunca viram antes, com costumes, religiões e tudo mais diferentes. Onde imigrantes violaram leis, apresentaram pedidos de asilo falsos ou reivindicaram status de refugiado por motivos ilegítimos. Eles devem, em muitos casos, ser imediatamente enviados de volta para casa. E embora sempre tenhamos um grande coração para lugares e pessoas que estão passando por dificuldades e sejamos verdadeiramente compassivos, respostas serão dadas. Precisamos resolver o problema e temos que resolvê-lo nos países deles, não criar novos problemas em nossos países. E somos muito prestativos para muitos países que simplesmente não conseguem mais enviar seu povo. Eles costumavam enviá-los para nós em caravanas de 25 mil, 30 mil pessoas cada. Essas caravanas enormes de pessoas entrando em nosso país, totalmente sem controle e sem verificação, mas isso não acontece mais. De acordo com o Conselho da Europa, em 2024, quase 50% dos detentos nas prisões alemãs eram estrangeiros ou migrantes. Na Áustria, o número era de 53%. As pessoas nas prisões vinham de lugares que não eram de onde estão agora. Na Grécia, o número era de 54%. E na Suíça, a bela Suíça, 72% das pessoas nas prisões são de fora da Suíça. Quando suas prisões estão cheias de chamados solicitantes de asilo que retribuíram a bondade, e foi isso que eles fizeram. Eles retribuíram a bondade com crime. É hora de acabar com o experimento fracassado, fronteiras abertas. Você tem que acabar com isso agora. Veja, eu posso te dizer, eu sou realmente bom nisso. Seus países estão indo para o inferno. Nos Estados Unidos, tomamos medidas ousadas para acabar rapidamente com a migração descontrolada. Quando começamos a deter e deportar todos que cruzavam a fronteira e a remover imigrantes ilegais dos Estados Unidos, eles simplesmente pararam de vir. Eles não virão mais. Estamos recebendo muito crédito, mas eles não vêm mais. Este foi um ato humanitário para todos os envolvidos, porque nas viagens milhares de pessoas morriam por semana. Mulheres estavam sendo estupradas. Ninguém nunca viu nada parecido. Estuprada, horrivelmente espancada, estuprada. Na viagem para cá, na jornada para cá, era uma longa caminhada. Foi realmente uma jornada longa e árdua. E também foi uma vitória histórica contra o tráfico humano em toda a região. O que fizemos foi uma vitória. E salvamos tantas vidas de pessoas que não fariam a jornada. Essa jornada estava carregada de morte. Corpos mortos por toda a parte ao longo das estradas nas selvas para subir. Eles atravessam selvas, passam por áreas tão quentes que não se consegue respirar. Eles morriam sufocados em áreas tão quentes que não se conseguia respirar. Corpos mortos por toda a parte. Ao não virem, estamos salvando um número enorme de vidas. Meu pessoal fez um trabalho fantástico em fazer o que eles fizeram e o público americano concorda com isso. Quero dizer, fiquei muito orgulhoso de ver esta manhã que tive os maiores índices de aprovação que já tive. Parte disso é por causa do que fizemos na fronteira. Acho que a outra parte é pelo que fizemos na economia. As políticas de Joe Biden deram poder a gangues assassinas, contrabandistas de pessoas, traficantes de crianças, cartéis de drogas e prisioneiros de todo o mundo. A administração anterior também perdeu quase 300 mil crianças. Pense nisso. Eles perderam.
Mais de 300 mil crianças pequenas que foram traficadas para os Estados Unidos durante o governo Biden, muitas das quais foram estupradas, exploradas, abusadas e vendidas. Ninguém fala sobre isso. A mídia falsa não escreve sobre isso. Com muitas outras crianças pequenas que estão desaparecidas ou mortas. Nós encontramos muitas dessas crianças e estamos mandando elas de volta. E temos mandado elas de volta para seus pais. Eles disseram, ninguém sabe quem são. Eles perguntaram de onde você vem. E eles nos dizem um país e nós descobrimos, damos um jeito e os levamos de volta para suas casas. E a mãe e o pai correm até a porta com lágrimas nos olhos. Eles não conseguem acreditar que estão vendo seu filho ou filha, seu pequeno filho ou filha novamente. Já fizemos isso com quase 30 mil deles até agora. Qualquer sistema que resulta no tráfico em massa de crianças é inerentemente maligno. No entanto, é exatamente isso que a agenda globalista de imigração fez e é sobre isso que ela se trata. Nos Estados Unidos, esses dias, como vocês sabem, acabaram. A administração Trump está trabalhando e continuamos trabalhando para rastrear os vilões que estão causando esse problema. E também, como eu disse, para recuperar os 30 mil que já devolvemos. Agora eu acho que vamos ter mais vamos encontrar muitos. Você não vai encontrar todos, mais de 300 mil. Eles estão perdidos ou estão mortos. Eles estão perdidos ou estão mortos por causa dos animais que fizeram isso. Para proteger nossos cidadãos, também designei vários cartéis de drogas selvagens como tal, e você vê isso acontecendo bem diante dos seus olhos. Vamos colocar desta forma. As pessoas não gostam mais de transportar grandes cargas de drogas em barcos. Não há muitos barcos viajando pelos mares perto da Venezuela. Eles tendem a não querer viajar tão rápido como antes. E nós praticamente paramos as drogas de entrarem no nosso país pelo mar. Nós as chamamos de drogas aquáticas. Elas matam centenas de milhares de pessoas. Também designei vários cartéis de drogas selvagens como tal, organizações terroristas estrangeiras, juntamente com 2 gangues transnacionais sanguinárias, provavelmente as piores gangues do mundo, a MS-13 e a Tren de Aragua. A propósito, o Tren de Aragua é da Venezuela. Essas organizações torturam, mutilam e assassinam impunemente. Eles são os inimigos de toda a humanidade. Por essa razão, começamos recentemente a usar o poder supremo das Forças Armadas dos Estados Unidos para destruir os terroristas venezuelanos e as redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro. Para cada terrorista que contrabandeia drogas venenosas para os Estados Unidos da América, por favor, esteja avisado de que nós vamos exterminá-lo. É isso que estamos fazendo. Não temos escolha. Não podemos deixar isso acontecer. Eles estão destruindo. Acredito que perdemos 300 mil pessoas no ano passado para as drogas. 300 mil. Fentanil e outras drogas. Cada barco que afundamos transporta drogas que matariam mais de 25 mil americanos. Não deixaremos que isso aconteça. Energia é outra área em que os Estados Unidos estão prosperando como nunca antes. Estamos nos livrando das chamadas energias renováveis, que têm esse nome falsamente. Aliás, elas são uma piada. Elas não funcionam. São caras demais. Não são fortes o suficiente para abastecer as usinas que você precisa para tornar seu país grandioso. O vento não sopra. Aqueles grandes moinhos de vento são tão patéticos e tão ruins, tão caros para operar. E eles precisam ser reconstruídos o tempo todo. E começam a enferrujar e apodrecer. A energia mais cara já concebida, e isso se é que se pode chamar de energia. Você deveria ganhar dinheiro com energia, não perder dinheiro. Você perde dinheiro, os governos têm que subsidiar, você não consegue colocá-los em funcionamento sem subsídios. A maioria é construída na China e dou muito crédito à China. Eles constroem, mas têm pouquíssimas fazendas eólicas. Por que os constroem e enviam para o mundo, mas mal os utilizam? Sabe o que eles usam? Carvão. Eles usam gás. Eles usam
quase qualquer coisa, mas não gostam de energia eólica. Mas eles com certeza adoram vender turbinas eólicas. A Europa, por outro lado, ainda tem um longo caminho, com muitos países à beira da destruição por causa da agenda da energia verde. E eu dou muito crédito à Alemanha. A Alemanha estava sendo conduzida por um caminho muito doentio, tanto na questão da imigração, aliás, quanto na energia. Eles estavam indo para o verde, estavam indo à falência. E a nova liderança, uma nova liderança assumiu e eles voltaram ao que eram antes, com combustíveis fósseis e com energia nuclear, o que é bom. Agora é seguro e você pode fazer isso corretamente. Mas eles voltaram ao que eram antes e abriram várias usinas diferentes, usinas de energia, usinas de produção de energia, e estão indo bem. Dou muito crédito à Alemanha por isso. Eles disseram que o que está acontecendo é um desastre. Eles estavam indo totalmente para o verde, totalmente para o verde. Isso é tudo falência. É isso que isso representa. E não é politicamente correto. Serei muito criticado por dizer isso, mas estou aqui para dizer a verdade. Eu não ligo, não importa para mim. Estou na cidade de Nova York. Estou me sentindo muito mais seguro. Prime, estamos reduzindo a criminalidade. E a propósito, falando em crime, Washington, D.C. Washington, D.C. era a capital do crime da América. Agora é totalmente, depois de 12 dias, é totalmente seguro. Cidade. Todo mundo está saindo para jantar. Eles estão indo a restaurantes. Sua esposa pode andar no meio da rua com ou sem você. Nada vai acontecer. Meu pessoal fez um trabalho fantástico. E sim, eu chamei a Guarda Nacional e a Guarda Nacional resolveu o problema. E eles não foram politicamente corretos, mas resolveram o problema. Nós tiramos 1.700 criminosos graves. Os trouxemos de volta para onde eles vieram, para os países de onde eles vieram, ou os colocamos na prisão. Washington, D.C. agora é uma cidade totalmente segura novamente e eu convido você a vir. Na verdade, jantaremos juntos em um restaurante local e poderemos caminhar. Não precisamos ir em um veículo blindado. Iremos caminhando direto da Casa Branca até lá. O Mar do Norte. Eu o conheço tão bem. Aberdeen era a capital do petróleo da Europa. E há uma quantidade enorme de petróleo que ainda não foi encontrada no Mar do Norte. Óleo tremendo. E eu estava com o primeiro-ministro, a quem eu respeitava muito, e eu disse, você está sentado com o maior trunfo. Eles basicamente fecharam o local, tornando-o tão tributado que nenhuma construtora ou empresa petrolífera pode ir até lá. Eles têm muito petróleo restante. E o mais importante, eles têm uma quantidade enorme de petróleo que ainda nem foi descoberta. E que tremendo trunfo para o Reino Unido. E espero que o primeiro-ministro esteja ouvindo, porque eu disse isso a ele 3 dias seguidos, foi tudo o que ele ouviu. Petróleo do Mar do Norte, porque quero vê-los prosperar. Quero parar de vê-los arruinando aquela linda paisagem rural escocesa e inglesa, com turbinas eólicas e enormes painéis solares que se estendem por 7 milhas por 7 milhas, tomando o lugar de terras agrícolas. Mas não vamos permitir que isso aconteça na América. Em 1982, o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente previu que até o ano 2000 a mudança climática causaria uma catástrofe global. Ele disse que seria irreversível, assim como seria um holocausto nuclear. Foi isso que eles disseram nas Nações Unidas. O que aconteceu? Aqui estamos nós. Outro representante da ONU afirmou em 1989 que em uma década nações inteiras poderiam ser apagadas do mapa pelo aquecimento global. Não aconteceu. Você sabe, antigamente era o resfriamento global. Se você olhar para trás, anos atrás, nas décadas de 1920 e 1930, diziam que o resfriamento global iria matar o mundo. Precisamos fazer alguma coisa. Depois disseram que o aquecimento global iria matar o mundo, mas aí começou a esfriar. Então agora eles simplesmente chamam de mudança climática, porque assim não tem como errar. É mudança climática, porque se subir ou descer, seja lá o que acontecer, é mudança climática. É o maior golpe já aplicado no mundo, na minha opinião. Mudança climática, não importa o que aconteça, você está envolvido nisso.
Não existe mais aquecimento global, nem resfriamento global. Todas essas previsões feitas pela ONU e por muitos outros, muitas vezes por motivos ruins, estavam erradas. Foram feitas por pessoas estúpidas que custaram fortunas aos seus países e não deram a esses mesmos países nenhuma chance de sucesso. Se você não se livrar desse golpe verde, seu país vai fracassar. Eu sou muito bom em prever as coisas, você sabe. Eles realmente disseram durante a campanha que tinham um boné, o boné mais vendido. Trump estava certo sobre tudo. E eu não digo isso de forma arrogante, mas é verdade. Eu estive certo sobre tudo. E estou dizendo a você que se não se livrar do golpe da energia verde, seu país vai fracassar. E se você não parar pessoas que você nunca viu antes, com quem não tem nada em comum, seu país vai fracassar. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, mas me preocupo com a Europa. Eu amo a Europa. Eu amo o povo da Europa e odeio ver o continente sendo devastado pela energia e pela imigração. Esse monstro de duas caudas destrói tudo em seu caminho e eles não podem mais permitir que isso aconteça. Vocês estão fazendo isso porque querem ser gentis, querem ser politicamente corretos e estão destruindo seu patrimônio. Eles precisam assumir o controle de forma forte e imediata do desastre imigratório sem precedentes e da catástrofe energética falsa antes que seja tarde demais. A pegada de carbono é uma farsa criada por pessoas com más intenções e eles estão seguindo por um caminho de destruição total. Você sabe, a pegada de carbono era algo muito importante há alguns anos. Eu me lembro de ouvir falar sobre a pegada de carbono e então o presidente Obama entrava no Air Force One, um enorme Boeing 747, e não um novo, mas um antigo, com motores velhos que despejam tudo na atmosfera. Ele falava sobre a pegada de carbono. Precisamos fazer alguma coisa. Depois ele entrava e voava de Washington até o Havaí para jogar uma partida de golfe. E então ele voltaria para aquele avião grande e lindo, voaria de volta e falaria novamente sobre o aquecimento global. E a pegada de carbono? É um golpe. Com custos e despesas extremos, a Europa reduziu sua própria pegada de carbono em 37%. Pense nisso. Parabéns, Europa. Ótimo trabalho. Você perdeu muitos empregos, fechou muitas fábricas, mas reduziu a pegada de carbono em 37%. No entanto, todo esse sacrifício e muito mais foi totalmente anulado e até superado por um aumento global de 54%, grande parte vindo da China e de outros países ao redor da China que estão prosperando e que agora produzem mais dióxido de carbono do que todas as outras nações desenvolvidas do mundo. Então, todos esses países estão se esforçando tanto com a pegada de carbono, o que é uma bobagem, aliás. Isso é um absurdo. Sabe, é interessante. Nos Estados Unidos, ainda temos ambientalistas radicalizados e eles querem que as fábricas parem. Tudo deve parar. Não há mais vacas. Não queremos mais vacas. Acho que eles querem matar todas as vacas. Eles querem fazer coisas simplesmente inacreditáveis e você também tem isso. Mas você sabe, nós temos uma borda forte e temos um formato, e esse formato não vai direto para cima. Esse formato é amorfo quando se trata da atmosfera. E se tivéssemos o ar mais limpo, e eu acho que temos um ar muito limpo, temos o ar mais limpo que tivemos em muitos anos. Mas o problema é que outros países, como a China, que tem um ar um pouco pesado, ele sopra. E não importa o que você faça aqui embaixo, o ar aqui em cima tende a ficar muito sujo porque vem de outros países onde o ar não é tão limpo. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. O mesmo acontece com o lixo. Na Ásia, eles jogam grande parte do lixo diretamente no oceano. E em uma jornada de cerca de 1 ou 2 semanas, ele passa bem em frente a Los Angeles. Você já viu isso? Quantidades enormes de lixo. Quase demais para se fazer algo a respeito, passando por Los Angeles, por São Francisco. E então alguém acaba tendo problemas porque deixou cair um cigarro na praia. Tudo isso é uma loucura.
O principal efeito dessas políticas brutais de energia verde não tem sido ajudar o meio ambiente, mas redistribuir a manufatura e a atividade industrial de países desenvolvidos que seguem as regras insanas impostas para países poluidores que quebram as regras e estão lucrando muito com isso. Eles estão lucrando muito. As contas de eletricidade na Europa agora são 4 a 5 vezes mais caras do que na China e 2 a 3 vezes mais altas do que nos Estados Unidos. E as nossas contas estão caindo bastante. Você provavelmente percebe que os preços da nossa gasolina estão bem mais baixos. Sabe, uma expressão perfure, enquanto tem aproximadamente 1.300 mortes relacionadas ao calor por ano, o que já é muito. A Europa perde mais de 175 mil pessoas por mortes causadas pelo calor a cada ano, porque os custos são tão altos que não se pode ligar um ar-condicionado. O que é isso, afinal? Isso não é a Europa. Essa não é a Europa que eu amo e conheço. Tudo em nome de fingir que estão parando a farsa do aquecimento global. Todo o conceito globalista de pedir que nações industrializadas e bem-sucedidas causem sofrimento a si mesmas e perturbem radicalmente toda a sua sociedade deve ser rejeitado completamente e de forma imediata. É por isso que nos Estados Unidos eu retirei o país do falso Acordo Climático de Paris, onde, aliás, a América pagava muito mais do que qualquer outro país. Os outros não pagavam. A China não precisava pagar até 2030. A Rússia recebeu um padrão antigo que era fácil de cumprir, padrão de 1990, mas para os Estados Unidos nós deveríamos pagar algo em torno de $1 trilhão. E eu disse, isso é outro golpe. O fato é que os Estados Unidos foram explorados pelo mundo durante muitos e muitos anos, mas isso não acontece mais, como vocês provavelmente perceberam. Eu liberei uma produção massiva de energia e assinei ordens executivas históricas para buscar petróleo. Mas não precisamos procurar muito porque temos mais petróleo do que qualquer outra nação, petróleo e gás, no mundo. E se você adicionar o carvão, temos mais do que qualquer outra nação no mundo. Carvão limpo, né? Eu chamo de carvão limpo e bonito. Hoje em dia você pode fazer coisas com o carvão que não poderia fazer há 10 ou 15 anos. Então eu tenho uma pequena ordem permanente na Casa Branca. Nunca use a palavra carvão, só use as palavras carvão limpo e bonito. Soa muito melhor, não soa? Mas estamos prontos para fornecer a qualquer país suprimentos de energia abundantes e acessíveis, se você precisar, como a maioria de vocês precisa. Estamos orgulhosamente exportando energia para todo o mundo. Agora somos o maior exportador. Nos Estados Unidos, queremos comércio e trocas comerciais robustas com todas as nações, com todos. Queremos ajudar as nações, vamos ajudar as nações. Mas também deve ser justo e recíproco. O desafio com o comércio é muito parecido com o do clima. Os países que seguiram as regras e todas as suas fábricas foram saqueadas. Isso é muito triste de assistir. Eles foram quebrados. Elas foram quebradas por países que quebraram as regras. É por isso que os Estados Unidos estão agora aplicando tarifas a outros países. E assim como essas tarifas foram por muitos anos aplicadas a nós, aplicadas de forma descontrolada a nós. Usamos tarifas como um mecanismo de defesa durante o governo Trump, inclusive no meu primeiro mandato, quando centenas de bilhões de dólares em tarifas foram arrecadados. E, aliás, tivemos a menor inflação e agora temos uma inflação muito baixa. A única coisa diferente é que temos centenas de bilhões de dólares entrando em nosso país. Mas é assim que garantiremos que o sistema funcione para todos e seja sustentável no futuro. Também estamos usando tarifas para defender nossa soberania e segurança em todo o mundo, inclusive contra nações que se aproveitaram de antigas administrações dos Betniran, administrações por décadas, incluindo a mais corrupta. A administração incompetente da história, a administração do sonolento Joe Biden. O Brasil agora enfrenta tarifas significativas em resposta aos seus esforços sem precedentes
para interferir nos direitos e liberdades de nossos cidadãos americanos e de outros com censura, repressão, instrumentalização, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos nos Estados Unidos. Tenho um pequeno problema em dizer isso porque preciso contar a vocês. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos e eu o vi. Ele me viu e nós nos abraçamos. Então eu estou pensando, você acredita que vou dizer isso em apenas 2 minutos? Mas na verdade concordamos que nos encontraríamos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, foi cerca de 20 segundos. Eles estavam em retrospectiva. Estou feliz por ter esperado porque isso não deu muito certo. Mas nós conversamos. Tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na próxima semana, se isso for do interesse de vocês. Mas ele parecia ser um homem muito simpático, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Mas se você... E eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto, eu não faço. Quando eu não gosto delas, eu não gosto delas. Mas nós tivemos, pelo menos por uns 39 segundos, tivemos uma química excelente. É um bom sinal. Mas também no passado, Brasil, você acredita nisso? Taxaram injustamente o nosso país, mas agora, por causa das nossas tarifas, estamos revidando e estamos revidando com força. Como presidente, sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos, então lamento muito dizer isso, mas o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só podem se sair bem quando estão trabalhando conosco. Sem nós, eles vão fracassar assim como outros fracassaram. É verdade. No próximo ano, os Estados Unidos vão celebrar o 250º aniversário da nossa gloriosa independência, um testemunho do poder duradouro, da liberdade e do espírito americano. Também teremos o orgulho de sediar a Copa do Mundo FIFA de 2026 e logo depois as Olimpíadas de 2028, que vão ser muito emocionantes. Espero que todos vocês venham. Espero que inúmeras pessoas de todo o mundo participem dessas serão grandes celebrações da liberdade e da conquista humana, e que juntos todos nós possamos nos alegrar com os milagres da história que começaram em 4 de julho de 1776, quando fundamos a luz para todas as nações. E é algo realmente incrível que surgiu dessa data, chama-se Estados Unidos da América. Em homenagem a este aniversário tão importante, espero que todos os países que encontram inspiração em nosso exemplo se juntem a nós na renovação do nosso compromisso, dos nossos valores e desses valores que realmente prezamos tanto juntos. Vamos defender a liberdade de expressão e a livre manifestação de ideias. Vamos proteger a liberdade religiosa, inclusive para a religião mais perseguida do planeta atualmente. Chama-se cristianismo. E vamos salvaguardar nossa soberania e valorizar as qualidades que tornaram cada uma de nossas nações tão especiais, incríveis e extraordinárias. Para concluir, só quero repetir que a imigração e o alto custo da chamada energia verde renovável estão destruindo grande parte do mundo livre e uma grande parte do nosso planeta. Países que prezam a liberdade estão desaparecendo rapidamente por causa de suas políticas nesses 2 temas. Você precisa de fronteiras fortes e fontes de energia tradicionais se quiser voltar a ser grande. Se você veio do norte ou do sul, do leste ou do oeste, de perto ou de longe. Cada líder neste belo salão hoje representa uma cultura rica, uma história nobre e uma herança orgulhosa que torna cada nação majestosa e única, diferente de qualquer outra coisa na história da humanidade ou em qualquer outro lugar da face da Terra. De Londres a Lima, de Roma a Atenas, de Paris a Seul, do Cairo a Tóquio e Amsterdã, até aqui mesmo em Nova York, estamos sobre os ombros de líderes e lendas, generais e gigantes, heróis e titãs que conquistaram e construíram nossas amadas nações, todas as nossas nações, com sua própria coragem, força, espírito e habilidade. Nossos ancestrais escalaram montanhas, conquistaram oceanos, cruzaram desertos e atravessaram vastas planícies abertas.
Eles avançaram em batalhas estrondosas, se lançaram em perigos graves e eram soldados, fazendeiros, trabalhadores, guerreiros, exploradores e patriotas. Eles transformaram vilarejos em cidades, tribos em reinos, ideias em indústrias e pequenas ilhas em poderosos impérios. Você faz parte de tudo isso. Eles foram campeões de seu povo, que nunca desistiram e que nunca, jamais se renderam. Seus valores definiram nossas identidades nacionais. Suas visões forjaram nosso magnífico destino. Todo mundo nesta sala faz parte disso à sua própria maneira. Cada um de nós herda os feitos e os mitos, os triunfos, os legados de nossos próprios heróis e fundadores que, com tanta coragem, nos mostraram o caminho. Nossos ancestrais deram tudo por pátrias que defenderam com orgulho, com suor, com sangue, com vida e com morte. Agora, a justa tarefa de proteger as nações que eles construíram pertence a cada e a todos nós. Portanto, juntos vamos cumprir nosso dever sagrado para com nosso povo e nossos cidadãos. Vamos proteger suas fronteiras, garantir sua segurança, preservar suas culturas, riquezas e tradições e lutar por seus preciosos sonhos e suas liberdades tão estimadas. E em amizade e realmente com uma bela visão, vamos todos trabalhar juntos para construir um planeta brilhante e lindo, um planeta que todos compartilhamos, um planeta de paz e um mundo mais rico, melhor e mais bonito do que nunca. Isso pode acontecer, vai acontecer. Vai acontecer e espero que possa acontecer e começar agora mesmo, neste exato momento. Nós vamos mudar isso. Vamos tornar nossos países melhores, mais seguros, mais bonitos. Nós vamos cuidar do nosso povo. Muito obrigado. Foi uma honra. Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.